Bem, vamos falar um pouquinho sobre os 5S, e aí começo com uma pergunta. O 5S é um programa técnico, mas é um programa, na minha visão, muito cultural, muito comportamental. Ele só vai dar certo se o indivíduo, se o colaborador, aplica os 5S no dia a dia dele, aliás, como qualquer outro programa. Mas vamos lá, a pergunta é, por que o 5S dá certo em algumas empresas, em outras organizações ele simplesmente não funciona? Na minha visão, capacidade de convencimento. E é aí que eu entro com as minhas atividades focadas em 5S. Convencer o indivíduo em primeiro lugar, que é bom para ele. Depois, o resultado vai ser espelhado dentro da organização. Eu acho que não dá para falar dos 5S se a gente não falar de forma cultural sobre o momento onde os 5S nasce e qual é o país onde ele nasce. O Japão pós-guerra. Mas eu queria voltar um pouquinho na cultura japonesa, porque esse programa é um programa cultural. Voltar lá atrás, no ano 700, falar um pouquinho do samurai. O samurai ele tinha um código de conduta chamado Bushido. Esse código, embora nunca tenha sido escrito, ele era passado de pai para filho, de boca em boca, durante várias gerações. O que continha o Bushido? Basicamente a autodisciplina. Olha só que importante. Anos mais tarde, um outro samurai, Musashi, ele escreve um livro chamado O Livro dos Cinco Anéis. E neste livro, Musashi fala sobre estratégia. Estratégia e autodisciplina. Duas palavras sem as quais a gente não consegue trabalhar o convencimento dentro da linha dos 5S. Mas qual o objetivo final do programa? É organizar? É limpar? Sem dúvida. Em outras palavras, é harmonizar os setores. E esta é outra palavra dentro da cultura japonesa. A cultura Va, né, que vem lá do Tissé e Confúcio, dois pensadores chineses que tinham forte influência e tiveram forte influência até hoje na civilização oriental. O Va quer dizer harmonização. Bem, deixamos a cultura para trás, viemos para 1945, pós-guerra Japão, um país completamente arrasado, destruído por milhares de bombas e talvez o principal e o pior era a moral do seu povo, da sua tropa. O Japão monta agora um comitê, porque o Japão precisa se reerguer e o Japão precisa refazer as suas indústrias. E este comitê, dentro deste comitê, tem um cara chamado Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, o chamado pai dos 5S. Com este comitê, eles entram nas indústrias japonesas e percebem que são indústrias atrasadas, obsoletas, escuras, sujas, material jogado para tudo que é lado, se perdia muito tempo atrás de peças e de ferramentas, por exemplo. E o Japão agora, ele não pode mais se dar o luxo de continuar a deixar isso acontecer. Então eles montam um programa, Kaoru Ishikawa é o pai deste programa. Eles montam um programa, são 5 sensos, 5 palavras, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e o Shichibukai. Essas 5 palavrinhas, né, traduzindo para o nosso programa hoje, elas visam simplesmente otimizar, trazer eficiência, ou seja, ordenação no local de trabalho. Cada coisa em seu lugar, facilitando desta forma a atividade para quem vive dentro da mesma comunidade e da mesma organização. A gente não precisa falar que esse programa deu muito certo. Em pouquíssimo tempo, o Japão se torna a segunda maior economia do mundo. Empresas altamente eficientes. Aliás, diz a história, né, da cultura japonesa e da revolução industrial japonesa que eles fizeram um caminho inverso do que faziam os americanos, que eram seus principais concorrentes. Um americano ia fazer um relógio, por exemplo. Ele pegava o preço da matéria-prima, a mão de obra, o custo final, as horas trabalhadas, e eles chegavam, né, ao valor para a venda do produto. Os japoneses não podiam mais se dar ao luxo. Eles desmontavam aquele relógio americano, eles entregavam este relógio aos seus engenheiros e falavam, olha, o nosso relógio ele parte de um valor, o valor é abaixo do deles, se virem. Como é que eles conseguiram fazer isso? Enxugando, sem dúvida alguma, e otimizando os resultados. Desta forma, eles padronizaram as ações dentro das empresas japonesas. Eles limparam as empresas japonesas. Parou de se perder tempo atrás de ferramentas, porque elas estavam sempre no mesmo lugar. E o último S, o S da autodisciplina, para não perder de vista o programa. Não precisa dizer, como eu disse, que o programa deu muito certo. Ele logo é exportado para empresas do mundo todo. Na década de 60 ele chega ao Brasil. Em algumas empresas com muito sucesso, em outras com nem tanto. A arte do convencimento, para fazer o 5S dar certo. A gente precisa mostrar a cultura, de onde ele veio e como ele pode revolucionar, primeiro a vida do teu colaborador, depois os resultados dentro da empresa e, consequentemente, da sociedade. É a isso que eu me proponho. Conte comigo. Um abraço.